o nosso Deus. Meus irmãos, como é bom nós podermos aprender acerca da palavra do nosso Deus, não é verdade? E os nossos símbolos de fé dizem que Deus nos dá meios ordinários, meios comuns, chamados meios de graça, para que nós possamos conhecer mais a respeito dele. E neste culto nós já exercitamos alguns desses meios de graça: a oração, a leitura da palavra, a participação do sacramento. E agora, diz também o nosso símbolo de fé, que Deus nos fala especialmente pela pregação da palavra. Por isso, nós vamos abrir então a palavra do nosso Deus, para que Deus nos fale especialmente no texto de Mateus, capítulo 6, verso 9. Nós estamos estudando acerca da oração do Senhor, o Pai Nosso, e nós agora introduziremos a primeira petição, mostrando a santidade exaltada do nosso Deus. Exaltado seja o Deus Santo, Todo-Poderoso Senhor, Santo, Santo, Santo. Vamos ler juntos Mateus 6, 9. Leiamos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor nesta manhã e nós carecemos agora que o Senhor nos fale aos corações pela pregação de Tua palavra. O Senhor já nos tem ensinado, ó Pai, acerca de verdades preciosíssimas que o Senhor mesmo estabeleceu para o Teu povo, como, por exemplo, o chamado da aliança, deste pacto maravilhoso da graça do Senhor, que nos amou em Cristo e que nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E agora nós te pedimos que o Senhor também nos fale por meio deste texto, desta oração que nos foi ensinada pelo Teu Filho Jesus, para que nós possamos, ó Deus, aprender mais e melhor do modo como nós devemos entrar na Tua presença com um coração sincero, isento de culpa, confirmados em santidade, para que em Cristo nós usufruamos de todos os benefícios que o Senhor tem reservado para os filhos do Senhor. Pedimos-te esta bênção no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, todos nós aqui já tivemos a experiência de termos algo muito precioso para nós. Eu não sei exatamente o que, mas certamente você já experimentou escolher dentre os seus bens algo que é muito valioso para você, algo que é tão valioso que você costuma guardar de uma maneira diferente das demais coisas da sua vida. Você escolhe geralmente um lugar específico, ou escolhe, quem sabe, uma pessoa específica para representar este valor. Quem sabe você escolhe até mesmo algo que pertence a você, ao seu próprio corpo, aos seus valores, como sendo algo inegociável. O fato é que todos nós separamos alguma coisa do nosso convívio, do nosso viver, para elegermos como aquilo que é especial. Todos nós somos assim. E a ideia de santidade, a ideia de santificação, é exatamente a ideia de separação de algo que nos é especial. A santidade na Bíblia é vista como aquele que é diferente de todas as demais outras coisas que nós possuímos ou com que nós nos relacionamos. Ser santo é, numa linguagem bastante inicial, popular, é ser separado. Mas mais do que isso, ser santo é também ser posicionado num lugar de destaque. É algo que não é somente separado, mas algo que é separado porque possui nele valor intrínseco, um valor que aquele objeto, aquela coisa possui. Então não é simplesmente o fato de nós separarmos, porque as nossas coisas quase sempre são separadas. Na sua casa você tem o seu guarda-roupas,
em que quase todas as pessoas, a menos aquelas que são bagunceiras ao extremo, elas separam as peças, cada coisa no seu devido lugar. Se você vai a uma cozinha, você também tem armários que separam as coisas nos seus devidos lugares. A santidade, portanto, não é só uma ideia de separação, não é só uma ideia de excluir umas coisas e eleger outras. É a ideia de posicionar aquilo que é valioso num lugar especial, num lugar de destaque. Como eu disse, é você eleger aquilo que é mais importante para você e fazer daquilo que você escolheu como sendo mais importante o seu próprio Deus, aquilo que você adora. E os irmãos estão percebendo, portanto, que nós, ao longo de nossas vidas, elegemos algumas coisas como sendo muito valiosas para nós. Mas a grande questão é que muitas vezes nós elegemos estas coisas que nos são valiosas e as colocamos no lugar daquele que deveria ser o mais valioso. Por isso, a palavra de Deus em muitos lugares nos instrui acerca do perigo do pecado da idolatria. Os 2 primeiros mandamentos claramente nos dizem: não tenham outro Deus além do Senhor. Eu sou aquele que você deve separar, mas não apenas separar como quem faz uma separação de deuses na religião, como faziam, por exemplo, os gregos no seu panteão de deuses, quando Paulo passou e viu que todos estavam separados nos seus devidos altares, mas todos eles tinham o mesmo plano, o mesmo lugar de destaque. Não é isto, não é colocar Deus separadamente, mas no mesmo nível dos outros deuses que são erigidos pelo nosso coração. É ter apenas um Deus e viver a vida diante deste único Deus, do modo como Ele requer de nós. É isto que nos ensina o primeiro mandamento: não tenham nenhum outro Deus além de mim. Não importa o que você entenda como um Deus, o fato é que aquilo que nós escolhemos na nossa vida para adorar, para servir, pode tomar o lugar daquele que é o único e verdadeiro Senhor. Muitas vezes, isso pode estar representado na nossa família. Às vezes nós consideramos a nossa família mais importante do que a nossa relação com Deus. Razão pela qual, portanto, algumas pessoas preferem obedecer a, quem sabe, as famílias, preferem valorizar a família terrena, a valorizar ainda mais a família celestial, a família da fé, a família espiritual, a igreja. Eu não quero ser indelicado, obviamente, mas eu quero dizer para você que a Bíblia nos orienta que nós devemos amar mais aqueles que são da família do Senhor do que os nossos próprios parentes de sangue. Esta família, a família do Senhor, ela é mais valiosa do que os nossos próprios irmãos sanguíneos. Com isso eu não quero dizer que nós devamos desvalorizar a nossa família terrena. O que eu quero dizer é que nós devemos colocar em primeiro lugar as primeiras coisas. E Deus nos ensina que aquilo que pertence a Ele é mais valioso. Portanto, a nossa família da fé, ela é mais importante do que a família terrena. Talvez alguns dos seus parentes não irão para o céu, não são eleitos. Talvez eles estejam condenados ao inferno. Mas aqui, na igreja do Senhor, nós esperamos reunir todos aqueles que, redimidos pela graça do Evangelho, vêm até Deus e se tornam nossos irmãos, enxertados na família de Deus, na família da fé, na família da aliança, escolhida pelo próprio Deus. Portanto, a família pode ser um ídolo em nossos corações, mas não apenas a família, coisas também que dizem respeito ao nosso instinto de governo, de poder. Quem sabe uma formação acadêmica, títulos acadêmicos, quem sabe um conhecimento que nós adquirimos na academia, na universidade, e por isso, por sermos graduados, nós achamos que somos mais importantes do que as outras pessoas, do que os nossos irmãos que muitas vezes não tiveram escolaridade, irmãos que não tiveram a alfabetização completada, mas nós nos consideramos como sendo mais importantes, melhores do que eles, porque, afinal de contas, nós temos um diploma que podemos pendurar na parede. Talvez esse diploma seja algo que você esteja santificando no seu coração. Talvez você escolha até mesmo um bem, quem sabe o seu carro, quem sabe
os seus livros, quem sabe as suas joias, quem sabe um perfume, não sei. Qualquer coisa que você possa escolher como sendo aquilo que é mais valioso e que toma o seu coração a tal ponto de você pecar contra pessoas e contra Deus em primeiro lugar, por lutar com unhas e dentes por aquele bem que você escolheu como sendo santo. Nós, meus irmãos, infelizmente, produzimos em nossos corações muitos ídolos. E o que Jesus quer nos ensinar aqui, nesta primeira petição, desta oração modelo, a oração do Senhor, é basicamente uma repetição dos 2 mandamentos da lei. Não tenham nenhum outro Deus, além do Deus Todo-Poderoso que está nos céus, e que se relaciona com vocês sem a necessidade de coisas materiais, de coisas visíveis, porque a fé, ela não é algo que se conquista por aquilo que se vê, mas a fé é algo que nos é dado por aquilo que se ouve. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Jesus, portanto, quer que nós pensemos que a santidade de Deus deve governar a nossa relação com Ele. O que significa dizer que não apenas os nossos olhos devem ver a pureza de Deus, mas nós devemos entender que o Deus diante do qual nós estamos é o único Deus de fato diante de quem nós devemos estar. Não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, agora Jesus diz: santificado seja o nome do Senhor. De maneira que nós entendamos que a relação de intimidade, de pessoalidade, de filho de Deus requer de nós uma compreensão de que este Deus diante de quem nós estamos é um Deus puro nas suas perfeições. É um Deus que não aceita segundas intenções, não aceita negociatas. É um Deus que conhece o nosso coração perfeitamente. É um Deus que sabe o que nós queremos, o que nós pensamos, que conhece as nossas necessidades. Portanto, é um Deus diante de quem nós não podemos fingir. A oração não deve ser, portanto, uma reclamação fingida, falsa, hipócrita, porque Deus sabe de todas as coisas que passam no nosso coração. E o Senhor Jesus quer, portanto, que nós exaltemos esta santidade de Deus em nossas vidas. Do mesmo modo que Ele disse que Deus é Pai, Ele é acolhedor, Ele é aquele que nos recebe na sua família, nós somos filhos dEle, por isso Ele disse Pai nosso. Depois Ele diz que esse Deus, Ele está nos céus, porque Ele não se mistura com a sua criação, Ele é um Deus transcendente, é um Deus todo-poderoso, que não pode ser inventado pelas imaginações dos homens, que não pode ser projetado conforme a nossa imagem. E agora Ele nos diz que este Deus é um Deus puríssimo em suas intenções, em suas perfeições. Ele é um Deus que de fato sabe de todas as coisas, conhece todas as nossas necessidades, e Ele quer nos abençoar na pessoa de Cristo, porque Ele é o nosso Pai, mas nós precisamos entender que a relação que nós temos com Ele deve também ser uma relação de pureza. Por isso os textos que nós lemos aqui ao longo da liturgia foram textos que apontaram para a necessidade que nós temos de também ser santos, de também buscar a pureza de nossas vidas, de também buscar a nossa relação com Deus de maneira pura, sem mácula, sem rugas, sem hipocrisia, mas uma relação sincera, uma relação, meus amados irmãos, que implique uma comunicação honesta com Deus. Nós devemos entender que os nossos deuses fabricados em nossos corações são deuses que maculam a nossa relação com Deus, que nos afastam do Senhor. Portanto, nós devemos ter o cuidado, meus amados irmãos, de não colocarmos nada em nosso coração que tenha maior valor do que a presença de Deus. Mesmo aqueles que são chamados ateístas,
eles muitas vezes tentam negar a existência de Deus, mas eles não conseguem fazer isso. Há um ateísta muito famoso chamado Thomas Nagel, que escrevendo certa vez acerca da existência de Deus, ele disse: olha, às vezes eu fico num conflito porque eu quero provar que Deus não existe, mas eu percebo que o meu grande desejo do coração não é nem provar que Deus não exista, mas é que eu não quero que Ele exista. Eu não quero que o universo seja como ele é. Portanto, o grande problema do coração humano é esta relação de intimidade, é estar na presença de Deus. Por isso, não terás outros deuses diante de mim, deve reger toda a nossa vida. Porque à medida que nós estamos na presença de Deus, nós nos reconhecemos quem somos. E eu tenho citado aqui para os irmãos o episódio envolvendo os nossos irmãos do Antigo Testamento, quando estavam exilados. Esdras narra esta situação. Esdras diz que alguns dos que estavam exilados e que retornaram do exílio, alguns não queriam retornar para Jerusalém. E alguns comentaristas, eles tentam descobrir esta questão, porque o texto ele não menciona com tanta clareza a razão pela qual alguns destes não queriam voltar. Mas há uma hipótese que é parte do exame do texto, e que é uma hipótese interessante, que é defendida por alguns intérpretes, que afirma o seguinte: eles não queriam voltar para Jerusalém por uma razão espiritual, ou seja, eles sabiam que, depois de experimentar as benesses do mundo pagão, voltar para Jerusalém significava renunciar a esse estilo de vida cultural que eles tinham adquirido e estar na presença de Yahvé, o Deus que iria julgá-los pela sua lei. Portanto, na verdade, eles estavam evitando o encontro com Deus. Então era preferível eles ficarem lá, para não terem de enfrentar Deus de novo, a voltarem para Jerusalém e serem expostos às suas sujidades, às suas podridões. Eu acredito que, mudando o que deve ser mudado, a pandemia talvez fez um pouco disso com algumas pessoas. Talvez a pandemia tenha sido uma forma de um exílio, não tanto quanto, obviamente, os exílios do Antigo Testamento, mas, quem sabe, foi uma forma que Deus encontrou também, na sua providência, para fazer esse teste de fé. Porque algumas pessoas, antes da pandemia, estavam nas igrejas. Mas depois da pandemia, talvez, elas pensaram: quer saber? Eu consigo ser igreja fora da igreja. E aí nós começamos a crescer aquele movimento chamado de desigrejados, em que a pessoa acha que ela pode ser igreja sem igreja. Na verdade, o que elas estão fazendo é expondo o seu coração covarde, o coração que não quer encontrar o Deus que é santíssimo, e o Deus que julgará suas ações pela palavra da verdade. Então elas fogem de Deus. Portanto, meus amados irmãos, a primeira petição nos ensina que nós devemos entrar na presença de Deus com santo temor, santa reverência, reconhecendo que em Deus há santidade perfeita. E isso também nos faz levar a nossa mente para um outro ponto, que aliás é destacado pelo pastor John Piper de uma maneira muito interessante, quando ele diz que, na verdade, quando nós pedimos a Deus para que o nome dele seja santificado, e considerando que não pode haver acréscimo de perfeição em Deus, porque Deus é perfeitamente santo, portanto não faria sentido nós orarmos dizendo: santifique-se mais, aumente, amplie a sua santidade, porque Deus já é perfeitamente santo. Há uma maneira também de nós vincularmos esta santidade de Deus ao nosso testemunho cristão e à nossa própria santidade. Portanto, o que nós estamos pedindo aqui é que, estando nós em oração,
na presença de Deus, reconhecendo que Ele é Pai, que nos acolhe, que abençoa a sua família, Pai nosso, que é um Deus todo-poderoso, que está nos céus. Ele também é um Deus que nos chama para que nós possamos exaltar, destacar, separar com louvor, exaltar, testemunhar o seu nome diante das pessoas. Por isso, esta petição também nos ensina não apenas a reconhecer a pureza de Deus, mas em segundo lugar nos ensina a reconhecer nossa própria condição de pecado, lutarmos pela força do Espírito para mudarmos a nossa condição de pecado, a fim de que nós também sejamos boas testemunhas do nome de Deus. É aquela oração que o salmista no Salmo 69 fez: Senhor, não permita que as pessoas sejam envergonhadas, que o teu nome seja envergonhado diante das pessoas por minha causa. Não permita que eu envergonhe o teu nome. Não permita que eu seja pedra de tropeço. Não permita que o meu comportamento seja um obstáculo para que as pessoas conheçam o Senhor. Portanto, faça-me santo, para que a minha santidade espelhe a tua santidade e o teu nome seja exaltado pela minha vida ou na minha vida. Veja, portanto, meus amados irmãos, que esta oração é uma oração de arrependimento, de contrição, é uma oração de reconhecimento de nossas limitações, é uma oração que nos coloca no pó, para que nós possamos reconhecer a responsabilidade que temos de pregar o Evangelho às pessoas pelo nosso testemunho, nem sempre pelas nossas palavras, mas pelo nosso estilo de viver, de maneira que as pessoas que convivem conosco possam de fato reconhecer que o nome do Senhor, que o Deus ao qual nós servimos é um Deus santíssimo, puro. Portanto, na luta contra o pecado, nós devemos nos esforçar para que não envergonhemos o nome do Senhor, para que não promovamos ridículo do nome de Deus, mas para que possamos exaltar a santidade de Deus o Pai. Meus irmãos, a igreja é a família do Senhor. O Pai é um Pai nosso. E por isso nós devemos viver de tal maneira que as pessoas que convivem conosco, com as igrejas que estão aqui representadas, nos seus diversos locais da cidade, do estado, sejam de fato refletores da graça maravilhosa do Senhor, um testemunho autêntico. E é por isso que os reformadores diziam que a igreja verdadeira, ela tem 3 marcas inegociáveis: a pregação da palavra, que não deve ser modificada, adulterada, diminuída; a administração correta dos sacramentos, como nós estamos fazendo aqui nesta manhã, de acordo com as Escrituras Sagradas; e em terceiro lugar, o exercício da disciplina eclesiástica. Porque o exercício da disciplina, ou seja, manter uma igreja pura, a pureza do culto, a pureza de seus membros, isto faz com que a igreja cresça no testemunho da santidade de Deus. Uma igreja que abandona os seus membros, e que os membros fazem o que querem, pecam e não são repreendidos, não são chamados à responsabilidade. Uma pregação que é uma pregação coaching, uma pregação que prega simplesmente as felicidades das pessoas, que não aponta os seus pecados, que não trabalha o coração, que não leva ao arrependimento. Este tipo de pregação é uma pregação diabólica, porque não leva as pessoas ao real
entendimento da responsabilidade de estar diante de Deus em arrependimento. Portanto, a disciplina da igreja é uma marca fundamental, porque a disciplina leva a todos nós a pensarmos que nós precisamos caminhar conforme a lei do Senhor. E o salmista, no Salmo 19, diz que esta lei é perfeita e ela restaura a alma. Portanto, a lei de Deus, a palavra de Deus, deve ser levada a sério nas nossas igrejas. Esta é uma forma de nós nos santificarmos, de escolhermos aquilo que é mais valioso, de colocarmos no nosso coração aquilo que de fato nós precisamos ser e fazer. Por isso, meus amados irmãos, ao orarmos, santificado seja o teu nome, lembremo-nos de que nós estamos aqui exaltando a santidade perfeita de Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos também pedindo a Deus que restaure as nossas vidas, a ponto de que nós nos tornemos refletores da sua graça e da sua pureza. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça cada vez mais instrumentos de sua graça, para que nós possamos refletir a beleza do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor.